Abramos a palavra do nosso Deus, meus irmãos, no texto da Epístola de Paulo aos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 16. Nós estamos dando continuidade à nossa exposição. São muitas coisas que nós já ouvimos desde o início dos primeiros capítulos, contextos, algumas questões. Nós vamos não falar nessa manhã, para nós remirmos o tempo, já que pela manhã o tempo é menor. Então você tem que estar acompanhando a sequência para que você entenda melhor o texto. Capítulo 4, versículos 7 a 16. Vamos ler esse texto da palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 7 ao versículo 16, diz assim a palavra de Deus: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar ao nosso Deus. Deus bendito, Deus amado, a Tua palavra foi lida, Senhor. Pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento e que a pregação seja na intrepidez do Teu Espírito, na fidelidade do Teu santo Evangelho. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, depois de falar sobre humildade, mansidão, sobre falar do esforço que deve ser feito, falar de algumas virtudes que o crente deve ter, ele deve ser longânimo, ele deve suportar, ele deve se esforçar, ele deve estar alicerçado, ele deve ter mansidão e humildade, e essa unidade ali num só batismo em Deus. Depois de falar sobre isso no capítulo 4, versículo 1 ao 6, que os irmãos já acompanharam, ele agora continua a ideia de unidade da igreja. Só que o apóstolo Paulo agora vai falar da diversidade na unidade. Enquanto nós estejamos unidos em Cristo, num só corpo, nós somos diversificados nos dons. E é isso que ele vai tratar agora, a partir do versículo 7. Vejamos então, meus irmãos, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Em outro texto, o apóstolo Paulo fala que esse dom de Deus, essa graça de Deus, esse favor merecido, esse presente, ele é dado a cada um segundo a proporção. Cada um, ele age ou vive de acordo com a proporção do dom que foi recebido. Romanos também fala sobre isso. Cada um vive daquilo que foi dado, que Deus deu, a proporção do dom que foi dado. Portanto, isso não é uma novidade na carta de Paulo. Paulo já tem essa ideia que Deus concedeu dons aos homens. E aí o apóstolo cita nesse texto, por isso diz, no versículo 8, a ideia de um convite urgente. Preste atenção então, ele diz. É como se você dissesse, preste atenção. Ele não fala aqui numa ordem imperativa, mas num pedido de urgência. Ele diz aqui na ideia grega que foi com urgência você deve prestar atenção a isso. E aí ele cita o Salmo 68, onde fala de Deus, e fala ali do monte, fala aqui no Sinai, quando a presença de Deus até o Sinai, até a casa dele era abalada. E o texto fala ali sobre Deus, ali Paulo só muda um pouco a expressão. Ele diz assim: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. A subir, quando ele ascendeu, tem essa ideia também. Quando Paulo cita essa ideia de que Deus subiu e ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, baseado também no Salmo 68, quando fala de Deus ali com os inimigos, e Deus ele levou o povo, trouxe o povo para si.
quando Paulo traz essa ideia, ele está dizendo que Jesus Cristo, ele levou o cativeiro. E que cativeiro é esse aqui? Ele está falando dos nossos pecados. Ele está falando que nós estávamos cativos. Ele fala desse cativeiro humano do pecado. E que Cristo, quando ele subiu, ele leva cativo o cativeiro. Ele agora nos dá a liberdade em Cristo. E ele concede ali nessa subida, nessa ascensão a Deus, dons aos homens. Ele subiu aos céus. E veja agora uma comparação que alguns autores fazem, inclusive o próprio John Stott e Calvino cita também de uma maneira um pouco diferente. Mas vejam que quando Moisés subiu no monte, Moisés recebeu a lei de Deus, entregou a lei de Deus ao povo. Então vejam bem o que é que John Stott nos fala. Ele diz assim: Moisés subiu ao monte e trouxe a lei. Cristo recebeu o Espírito e o deu ao seu povo, a fim de escrever a lei de Deus nos seus corações, através dos pastores que ensinam-lhe a verdade. Então, através desses pastores que ensinam a verdade, Deus está colocando a palavra dele, a lei de Deus no coração. Então veja só, vamos traduzir isso. Moisés, ele sobe ao monte, na presença de Deus, e lá no monte Moisés recebe a lei, a Torá. Toma aqui a lei. Os 10 mandamentos foram dados em pedras para Moisés. E aí Moisés entrega essa lei, entrega ao povo essa lei. Mas agora, Cristo sobe às alturas, ele vai e ascende ao Pai. Quando ele morre, ele vai ao Pai, recebe ali do Pai a lei também, claro que ele segue a lei, ele vem cumprir a lei. E Cristo vai agora e entrega essa lei de uma maneira diferente, através do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. E aquilo que estava escrito no Antigo Testamento, que ele colocaria a lei agora, não mais em pedras, mas nos corações dos seus discípulos, é isso que Jesus faz. E Paulo está trazendo essa ideia agora. Ele traz essa de maneira maravilhosa, essa figura ali do Salmo 68, quando Moisés sobe, Moisés recebe a lei, e Deus concede dons ali, a tradução para Paulo interpreta dessa forma. Alguns aqui discutem que a interpretação de Paulo, ele mudou um pouco a ideia do texto, mas eu acredito que Paulo não mudou a ideia do texto. Quando Deus, ele presenteia o homem com os dons, e aqui agora é Cristo que presenteia os homens com os dons. Então veja, ele leva o cativeiro, quando ele sobe, e ele de maneira graciosa, de maneira amorosa, Deus entrega a sua lei, agora ele crava no coração de cada pessoa através do seu Espírito. Então agora a lei não é mais cravada em pedras e fora de nós, a lei é gravada agora pelo Espírito Santo no nosso coração. Essa ideia, meus irmãos, de Cristo como doador dos dons, lá na ideia do próprio... na própria encarnação, quando Jesus lá em João 7 fala, ele encarnado, ele pregando o Evangelho, ele diz assim: olha, vocês eles não receberam ainda o Espírito, lá em João capítulo 7, versículo 39, ainda tem que vir o Espírito, tem que ser enviado o Espírito Santo para vocês. Vocês ainda não foram, vocês estão sendo guiados pelo Espírito, mas ainda virá o Consolador, o Paráclito. No capítulo 14, 15 também tem essa ideia do Espírito Santo que ainda seria enviado. E aqui nós vamos perceber que no Pentecostes isso acontece de maneira maravilhosa. Jesus, ele vai primeiro, ele morre, ele ressuscita, ele volta para o Pai, ele sobe ao Pai. E quando ele sobe ao Pai, ele envia o Consolador. Eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. Depois de mim virá outro. Ele está falando do Espírito Santo. Então o que Cristo faz? O que Jesus faz? Ele sobe ao Pai e agora, através do Espírito, ele concede a lei de Deus no coração, através do Espírito Santo, que é o Consolador e aquele que aplica a obra da Trindade no nosso coração. É isso que o Espírito Santo faz. Só que ele está dizendo que esse Espírito Santo, ele não apenas aplica a obra no nosso coração, mas ele também concede dons ao nosso Deus. O texto, Calvino, quando fala da habitação de Deus, ele diz assim: daquela sublime habitação, ele desceu ao nosso profundo abismo. Porque o texto ainda diz assim: ora, o que quer dizer subiu, senão que também
havia descido até as regiões inferiores da terra. Que regiões inferiores da terra são essas regiões? Veja, quando diz desceu à terra, alguns, como João Calvino, vai dizer que é a encarnação, quando Jesus encarnou, porque a terra aqui, a ideia grega, meus irmãos, em português, talvez não dê a ideia completa do texto. Parece que descer à terra seria quando Jesus, alguns dizem, ele foi pregar aos espíritos cativos, que estavam em cativeiro. Não é essa a ideia aqui. A ideia que descer à terra está mais próxima de duas questões aqui dentro do grego, que é ou a ideia de que Jesus se encarnou, a humilhação de Jesus, então da habitação sublime lá no alto dos céus, como diz Calvino, da habitação sublime, ele desce ao profundo do nosso abismo, quando Jesus ele encarna. Então essa é uma ideia que a gente pode tentar entender com relação à encarnação, o que é a terra aqui. Mas o Stott vai além. Ele acha que está muito mais próximo do texto de Filipenses, quando fala da cruz, da crucificação. Então, como é descer as regiões da terra? Está falando da morte de Cristo, da cruz, daquele que morreu de morte de cruz. Então, subiu aos céus, ele desceu à morte, ele foi morto na cruz, em morte de cruz, e ele subiu aos céus na sua ascensão. E quando Jesus sobe aos céus, ele vai de lá, ele concede dons aos homens através do Espírito Santo. Ele envia o Espírito, que é o Espírito de Cristo, ele falará de mim. E esse Espírito, então, não só fala de Jesus e fala do Evangelho, mas esse Espírito também, ele concede dons aos homens. Então, não entenda aqui em regiões inferiores da terra como sendo o inferno, né? Apesar que muitos antigos, eles dizem que Jesus ele não foi ao inferno, mas o inferno estava sobre ele. Então, o texto, o Hendricks diz assim, desceu às regiões mais baixas que a terra, ou seja, a experiência das baixíssimas profundezas, das agonias do próprio inferno. Então, o que Hendricks fala sobre isso? Ele está dizendo o seguinte, que Jesus, ele não só ele desceu à terra, mas quando ele estava na cruz, ele recebeu as agonias do inferno. E é por isso que ele brada num brado de dor, e ele diz, Pai, por que me abandonaste? E aí o rei se fala, o inferno estava sobre ele ali, nas agonias, nas dores, porque ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si os nossos pecados. Então, meus irmãos, isso que é a ideia de descer a terra. Depois, meus irmãos, aquele que desceu, versículo 10, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. É a mesma ideia. Ele desceu, mas ele subiu, e ele enche todas as coisas. Através de Jesus, ele capacita a sua igreja, e enche a sua igreja, alimenta a sua igreja. A ideia aqui de alimentação, ele está alimentando a sua igreja, e Jesus então alimenta a sua igreja, provendo aquilo que a igreja necessita. De tudo aquilo que a igreja necessita, Jesus ele dá, tudo aquilo que a igreja precisa, ele dá. E depois ele diz, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. E aqui vamos falar um pouco, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vamos primeiro usar aqui a linguagem do que é evangelista, do que é apóstolo. Apóstolo é aquele que é enviado. Então, nesse sentido, todos nós somos enviados por Cristo. A Bíblia diz assim que Deus enviou, o Pai me enviou, eu envio a vós outros também. Nesse sentido, todo mundo seria apóstolo. Mas no sentido bíblico, apóstolo aqui significa aqueles 12 que foram chamados. E depois mais um, tem lá o Matias, né? Você tem outros apóstolos. Os apóstolos que foram chamados por Jesus. Está dentro do contexto, porque Paulo vai dizer anteriormente, que nós somos fundamentados na doutrina dos apóstolos e dos profetas também. Nós somos fundamentados nessa doutrina. Portanto, Paulo não está querendo falar aqui de novos apóstolos. Na verdade, para ser um apóstolo, você tinha que estar com Jesus, você tinha que ter uma experiência real com Jesus, no sentido de ver Jesus, de ouvir, de aprender de Jesus. Os apóstolos tiveram contato com Jesus Cristo naquele momento, tiveram contato ali também, nomeados pelo Espírito Santo, naquela época apostólica. Mas não existe apóstolo hoje. Portanto, se você ouvir alguém falar que é apóstolo, ele é enganador. Ele não é de Deus.
Porque não existe apóstolo no sentido bíblico. Então os novos apóstolos, eles estão recebendo um título que Deus não autorizou. Deus não deu a eles não tiveram com Cristo, não tiveram a experiência com Cristo naquele momento, naquela época, porque o próprio apóstolo Paulo diz apóstolos, depois ele vai seguindo a sequência, pastores, mestres, ou seja, existe uma sequência, as coisas vão mudando, a revelação de Deus é progressiva. Então nós tínhamos profetas no Antigo Testamento. Quais são os profetas no Novo Testamento? Aqueles que profetizam. Pedro diz, a palavra profética, o dom de explicar a palavra de Deus, é um dom de profecia. Mas não mais profecia como na época da própria Atos, como o profeta Ágabo. Não existe mais essa ideia no Novo Testamento, depois que se encerra o cano do Novo Testamento. Não existe mais profeta da forma que era no Antigo Testamento. Era falar, o profeta fala da boca de Deus. Mas de que forma nós somos profetas hoje? Quando nós explicamos a palavra, pregamos a palavra profética de Deus de maneira correta. Então vejam, duas coisas que Paulo fala. Ele fala apóstolos. Então ele está falando do ofício apostólico. Deus subiu aos céus, ele foi às regiões inferiores, ele morreu na cruz e subiu até aos altos céus para conceder dons aos homens, para a edificação da igreja, para a unidade dessa igreja. E quais são esses dons aqui? Paulo não está falando de todos. Se você pegar o Novo Testamento, você tem mais de 22 dons. Portanto, não é a ideia de Paulo elencar todos os dons, como acontece, por exemplo, em alguns dos dons que ele também cita em Coríntios. Não é essa a ideia de Paulo. Paulo quer mostrar alguns dons e Paulo tem uma ideia de prioridade. Ele acha que alguns dons são superiores ao outro. Ah, que isso, pastor? Tem sim. O amor, por exemplo, é o maior. Busca o maior dom, o amor. Então existe uma hierarquia de dons. Paulo fala lá em Coríntios, diz assim, até é bom que todo mundo fale em línguas, mas profetizar e ser entendido é melhor. Paulo está dizendo que aquele que fala da boca de Deus, que explica as escrituras, aquilo que Deus traz, a palavra profeta significa navio, falar da boca de Deus. Aqueles profetas que ainda começou a acabar ali no Novo Testamento, o ministério profético, eles tinham essa ideia, essa função de anunciar as escrituras, de anunciar aquilo que Deus tem para dizer ao povo. Então profetas nesse sentido hoje, de revelação, de novas revelações, também não existe mais. Então não existe mais apóstolo, meu irmão. Se tiver aí apóstolo é mentiroso, é falso. Se tiver aí novos profetas, é falso, não é de Deus. Só se for profeta no sentido de pregar e explicar as escrituras. Aí Paulo fala de pastores e mestres. E eu acho que eu vou ter que terminar aqui em pastores e mestres e continuar à noite por causa do nosso horário. Mas quando chegamos no pastores e mestres aqui, o apóstolo Paulo usa uma conjunção, esse e aqui do grego, na verdade, o grego trabalha com a ideia conjunta, parece que essas duas coisas estão juntas aqui. Então, pastores e mestres seria a melhor interpretação. Aí João Calvino, ele discordando de Crisóstomo e de Agostinho, ele diz assim, olha, para mim tem pastores e tem mestres. Ele diz assim, eu acredito que existem pastores que são mestres. Ele diz, eu acredito isso, que tem muitos pastores que serão mestres, mas o ofício pastoral é diferente do ofício de mestre. E então Calvino separa essa ideia de pastor e mestre. Mas dentro da etimologia, da ideia da palavra, na verdade, do conjunto do grego, a ideia melhor, e aí eu sigo vários outros autores, e inclusive o reverendo Ernest, que ele diz assim, pastores mestres, todo pastor é mestre. Como é que eu sei disso? Em Timóteo, diz, apto a ensinar. Aquele que é pastor, ele tem que ter habilidade, aptidão de ensinar. Se ele não sabe ensinar as escrituras, ele não pode ser pastor. Se ele não tem habilidade de pregar uma coisa que a pessoa entenda, de colocar, de reduzir aquela pregação a um conhecimento de alguém, ele também não pode. Ele não consegue transmitir a palavra, não consegue dar uma aula, não consegue transmitir, comunicar, ele não pode ser pastor, ele não tem um dom pastoral, ele não tem um dom do ensino. Eu acredito, meus irmãos, da seguinte forma, que existem muitos pastores que são mestres, existem pastores que não são mestres, não deveriam ser pastores, e existem mestres que não são pastores. Nós precisamos de mestres que ensinem nos seminários, que ensinem a novos pastores. Precisamos dos mestres, mas nós precisamos de pastores mestres dentro da igreja.
dentro da igreja. Pastores que ensinem dia a dia a palavra de Deus, com vista a aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço. Aqui a ideia de Paulo é que Deus concedeu a esses homens, aos apóstolos, como ele, aos profetas, e ele concedeu a pastores mestres o dom de ensinar. Para quê? Para que a igreja se aperfeiçoe. E aí, meus irmãos, Calvino falando sobre isso, ele diz que tem gente, eu vou acabar o nosso sermão nessa manhã e continua à noite, mas falando dessa frase de Calvino. João Calvino diz assim, que aquelas pessoas que acham que pode se pastorear, que estão em casa, né, não querem mais saber de igreja, ele diz que são perversas. E ele diz assim, que são loucas essas pessoas, porque elas estão querendo viver de revelações, de novas revelações. Estão fantasiando isso. Agora estou parafraseando Calvino. Ele quer viver de revelações, que ele diz assim, não, Deus está me falando isso. Então eu não quero mais ouvir os pastores, não quero mais ouvir os mestres da igreja, não quero mais saber do fundamento apostólico. Mas, meus irmãos, Deus, através do apóstolo Paulo, está dizendo que a igreja sobrevive e se alimenta disso. Veja o que foi que nós lemos aqui, a própria frase, a ideia de John Stott: Jesus sobe aos céus e concede aos pastores e mestres que ensinem a palavra de Deus, para que a palavra de Deus seja fixada no coração. Não existiu um povo de Deus no Antigo Testamento sem uma liderança que ensinasse o caminho que eles deveriam andar. Nem na sua casa você pode ficar sem uma pessoa que instrua o caminho que você deve andar. Portanto, é falacioso, é pernicioso, é estranho uma igreja que quer se autogovernar. Em que sentido? Da palavra, quer se auto-administrar, quer se auto-ministrar, na verdade. Eu vou saber por mim mesmo. Não, Deus concedeu dons aos homens. Você pode ter outros dons, nós vamos ver, dom de evangelista, você pode ter outros dons, mas o apóstolo Paulo diz que esses dons são com vista a aperfeiçoamento do serviço, aperfeiçoamento dos santos. Eu sei que hoje está muito difícil, na vida pastoral, na vida de liderança, tem muito pastor aí, com perdão aqui, mas eu vou usar essa expressão, não vou nem pedir perdão por isso não. Tem muito pastor picareta, que não é pastor coisa alguma, tem muito lobo vestido em pele de cordeiro. Eu sei que está difícil as questões, mas você precisa ser um crente de Bereia para ver se o pastor está pregando o que está nas escrituras, não é isso que a Bereia fazia? Ver se é realmente isso que está sendo falado na Bíblia. Você precisa estar atento a isso, mas ao mesmo tempo, você precisa entender que aqueles que estão fiéis à palavra, você precisa ouvir. E sabe como é que eu ouço a palavra de Deus? Aplicando aos nossos dias? Primeiro, meus irmãos, quando Jesus ele morre na cruz, ele sobe, ele concede o dom maravilhoso da salvação, a graça de Deus nos salvando. E o Espírito Santo aplica a palavra no nosso coração. Que coisa maravilhosa. Ele pode fazer isso com você nessa manhã. Você não tem condição de ir sozinho a Deus, mas Deus pode dizer, você é meu. Ele pode falar isso nessa manhã, porque Jesus morreu a sua morte, se você é um filho dele, para que você viva a vida dele. Mas Deus é tão maravilhoso que ele nutre a igreja através de Jesus Cristo, o cabeça que é Cristo. E na maravilhosa graça de Deus, Deus não deixou a igreja ao relento, a igreja de qualquer jeito dispersa. Deus constituiu profetas para falar a sua palavra, ensinar o caminho. Deu dons aos profetas. Deu dom inicialmente, como Paulo diz, usando a ordem de Paulo, primeiro aos apóstolos. Ele também deu aos apóstolos para guiar o povo e anunciar que Jesus Cristo é o único caminho, é a verdade, o caminho e a vida. Deus ensinou isso aos apóstolos, Ele concedeu isso à igreja. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele ainda concede à igreja hoje o ensinamento na palavra através de pastores mestres que ensinam o rebanho no caminho que ele deve andar. E aí eu quero dizer a você nessa manhã, você que falta a escola bíblica dominical, você está em pecado. Você que falta os cultos, você está em pecado diante de Deus. Sabe por quê? Porque você precisa ser instruído na palavra de Deus. Você não pode achar que você vai se auto-instruir, que você vai, você mesmo, descobrir as maravilhas. No mundo plural de hoje e no mundo relativista, todo mundo diz assim, o pastor está falando isso, mas eu não entendo assim, não aceito. Mas pouca gente chega lá fora, na porta, para dizer assim, pastor, eu não entendi esse texto aqui.
O senhor disse isso, mas eu acho que é diferente. E aí conversa com o pastor sobre o texto que foi falado. Poucas pessoas têm coragem de dizer isso. Mas faça isso. Por quê? Para que você seja instruído. Porque os pastores que são de Deus, que foram dotados, veja só, é um dom de Deus. Ser pastor é dom. Não é qualquer um que quer ser pastor. Ser apóstolo é um dom. Não é qualquer um que quer ser apóstolo. Só na época de Jesus. O apóstolo hoje é mentiroso. Ser profeta só naquela época também, ou então profetizar a palavra, pregar o que está revelado. Profeta hoje, novas revelações, também não é de Deus, não vem de Deus. Mas ser pastor também, mestre, é um dom de Deus. É um dom de Deus. E você às vezes está deixando de ser alimentado, domingo a domingo, com a palavra de Deus, que nos alimenta, que nos sustenta. E que Jesus morre, sobe aos céus, concede a salvação a nós. E essa maravilhosa graça dos dons para servir. Para o quê? Veja o versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço. Sabe por que nós não estamos trabalhando? Sabe por que você não está evangelizando? Sabe por que você não está pregando o evangelho e vivendo a vida de Cristo de maneira correta, de acordo com as Escrituras? Você acha dos seus olhos que você está vivendo? Sabe por quê? Porque você não tem sido aperfeiçoado na escola do Espírito, que é a igreja. Então, mude a sua vida. Deixe de pecar. Cultue a Deus nos cultos e aprenda da palavra de Deus dentro da escola bíblica. Aproveite que nosso país é livre e que você não vai ser assassinado como vai acontecer agora com o pastor Youssef, que vai ser morto lá no Irã. Ele vai morrer, porque lá é proibido servir a Cristo. Você tem liberdade aqui no Brasil e você é relaxado com a palavra de Deus. Cuidado, meu irmão. Que Deus nos abençoe.